Salve, rapaziada, gravando o vídeo hoje de um local um pouco diferente. Quem conhece aí vai saber onde eu tô. Quis gravar esse vídeo aqui hoje nesse lugar, né, até pra que eu pudesse ter um pouco mais de tranquilidade, né? Não falar com vocês dirigindo e, enfim, estar um pouco mais disperso. Então a ideia de gravar esse vídeo aqui hoje é até para conseguir ser um pouco mais profundo, porque eu acho que a reflexão de hoje, quem estiver disposto a escutar e ouvir, pode realmente tocar o coração, assim. Mas vamos lá. Um tempo para trás eu morei na Alemanha, e eu gostava muito de fazer trilha, assim. E aí esse lugar que eu morei na Alemanha foi um lugar onde Martinho Lutero morou, né? Ele traduziu a Bíblia lá perto. Ele inclusive morou na cidade por um tempo, lá nos anos de 1080, sei lá, bastante tempo atrás. Então é uma cidade assim que tem uma cultura, tem uma história, e principalmente, né, foi o lugar onde esse cara passou. E o interessante é que, né, consequentemente, a população lá tem esse respeito por ele, tem essa valorização da trajetória, da filosofia dele. E aí, né, por encontro, né, por um fato de eu ser uma pessoa que gosta muito de trilha, de fazer atividade ao ar livre, enfim, caminhar, essas coisas, eu tava um dia caminhando por um lugar assim, muito parecido com o meu momento agora, apesar de eu não estar caminhando, mas eu tava meio que, sei lá, passeando lá, tranquilo. E aí, quando eu entrei na trilha, assim, né, num cantinho assim, tinha uma frase, né, porque eles colocavam tipo uma placa, uma frase, né, uma placa na trilha, assim, no caminho, e essa frase era uma frase de Martinho Lutero. E essa frase, ela falava: mesmo se eu soubesse que amanhã o mundo se acabaria, ainda assim eu plantaria uma árvore. Então, de novo, mesmo se amanhã o mundo acabasse, ainda assim eu plantaria uma árvore. E aí, porra, o que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Eu acho que por motivos pessoais, enfim, que eu acho que não vem tanto ao mérito agora, eu tive uma oportunidade de viver uma experiência que me mostrou exatamente o significado dessa frase. Porque, assim, sempre vão existir, né, na nossa vida, na nossa existência, mais razões pra gente não fazer do que pra gente fazer, né? Então, vão existir muito mais pontos realistas, pontos pragmáticos, que vão nos fazer pensar de que seria tolice plantar uma árvore no momento em que o mundo está prestes a acabar, né? Então, o que eu vejo dessa frase nesse momento, inclusive até no momento, né, que eu tô vivendo, é que eu poderia muito bem ter sido realista e não plantado uma árvore, sabe? Eu poderia muito bem ter falado: não, tipo, eu não vou plantar essa árvore aqui, entendeu? Amanhã eu não tô aqui mais, eu vou me mudar.
ou sei lá, sabe assim, tem tantos motivos pra gente não plantar uma árvore e muitas vezes esses motivos ganham da gente. Só que aí que eu acho que tá a beleza da vida e que eu acho que tá a beleza, né, da gente viver uma vida que ela vai além do objetivo, que ela vai além do racional, que ela vai além do presente. Porque o que é uma árvore? Uma árvore é várias aqui. Uma árvore é um ser vivo que no começo, e provavelmente ele vai demorar muito tempo para você começar a ver o resultado dela, né? Então assim, você vai ver um brotinho, às vezes por muito tempo você não vai ver nada, né? Só que um belo dia ela vai se tornar uma grande árvore. Ela vai se tornar uma sombra para você descansar, para ficar bonito, né? Fazer sua vida, né, um jardim bonito, confortável, um jardim agradável de se estar. E eu acho que a vida é feita, né? A vida é esse jardim, né? A vida é essa terra que a gente pode ou não cultivar. Então assim, o que eu tiro dessa frase no meu momento de vida e que eu queria deixar aqui para vocês é que a vida é esse jardim, sabe? E às vezes a gente precisa ter coragem de plantar as árvores, mesmo sabendo que talvez elas não vão crescer, mesmo sabendo que talvez você desperdiçou uma semente, mas se você não plantasse ela, você não ia plantar ela hora nenhuma, entendeu? Então você nunca desperdiçou uma semente, você não teve coragem de plantar. Então é isso, assim, eu acho que essa frase me remete ao entendimento de que a nossa vida é um jardim e que se a gente quer que ele seja agradável, se a gente quer que ele traga frutos, que a gente possa colher, comer esses frutos eventualmente, né? Ter essa interação com esse jardim, a gente precisa de fato permitir que ele cresça, né? E para isso a gente precisa plantar as árvores, mesmo sem saber o que vai acontecer, entendeu? E é uma filosofia que hoje em dia está em desuso, é uma filosofia que hoje em dia as pessoas não estão querendo saber mais, e principalmente, né, gente, num mundo em guerra, como a gente está hoje, assim, as coisas que são mais sensíveis e superficiais, né, a primeiro ver, né, elas podem ser facilmente interpretadas como desnecessárias, frívolas, inúteis. Mas se você não plantar a árvore hoje, no dia que você quiser uma sombra, talvez ela não vai estar lá para você, entendeu? Então, acho que é uma reflexão que eu queria trazer aqui para a gente poder pensar sobre isso, né? A gente poder pensar que às vezes a gente precisa plantar sem ver o que vai vir e sem esperar que algo vai vir, porque talvez realmente seja o fim do mundo, realmente o mundo acabe amanhã, mas só pelo fato e pela coragem de você ter plantado a árvore hoje já faz da sua vida um lugar mais esperançoso, um lugar mais agradável. Então é isso.
Espero que essa reflexão possa encontrar vocês num momento tocante, que vocês possam pensar sobre isso e que de alguma forma isso possa impactar a vida de vocês. Até mais.